Blender e realidade virtual. O Blender, desde 2015, ele permite renderizar panoramas estéreos, que é um formato dentro do Cycles que você pode exportar para ver com Google Cardboard, você pode ver com Samsung Gear VR ou com Google Daydream, que é o novo dispositivo deles para a realidade virtual. Além disso, você pode fazer download de um plugin separadamente, para você poder andar na sua cena, você poder olhar o seu personagem de perto, ver alguma coisa em mais detalhe, usando os dois dispositivos líderes do mercado, que é o Vive, da HTC e da Steam, e o Oculus, que hoje em dia foi comprado pelo Facebook. Em paralelo a isso, já há uns 2 anos mais ou menos, existe uma versão do Blender em desenvolvimento, voltada a integrar nativamente dentro do programa suporte para um leque enorme de dispositivos no Linux, Windows e Mac. Infelizmente, o que existe hoje em dia não te permite ter rastreamento da sua posição da cabeça. Então você não pode caminhar na sua cena, só pode olhar em volta. É isso. Bem-vindo a mais um Minuto Blender. Boa tarde, bem-vindos a mais um Minuto Blender, esse é o episódio número 4. Hoje eu queria falar sobre 3 assuntos principais dentro do mesmo tema, que é como é a parte de renderização de realidade virtual dentro do Blender, na verdade, a parte de renderização de panoramas estéreos, a parte como é você explorar uma cena dentro do Blender com capacete de realidade virtual, no caso, por exemplo, o Oculus ou Vive, que é o Oculus DK2, e um terceiro pilar de assunto, que é a que pés anda o suporte oficial do Blender para essas tecnologias. Pois bem, vamos começar. Domingo passado, só para falar um pouquinho de amenidades, eu vim aqui no mercado de pulga, aqui de Amsterdã. O mercado de pulga em si foi bem interessante. Pude fazer algumas tomadas, que se Deus quiser botei aqui na introdução. Mas além disso, eu pude ver um painel incrível, muito bonito do Cobra. Cobra é um grafitista do Brasil. Grafiteiro. E é um painel de mais ou menos uns 6 metros, mais ou menos, que é sobre a Anna Frank. Muito bonito. A mensagem, Let me be myself. Quem não conhece a obra dele, dá uma olhadinha. Eu já tinha visto o painel dele em São Paulo. Também é muito fácil de reconhecer, que é hiper colorido. Aqui foi mais fácil ainda, que tinha a bandeirinha dele do Brasil. Eu sei que tem o painel dele também no Rio, que ele pintou na ocasião das Olimpíadas, que ainda não pude ver. Vergonha, porque eu moro no Rio, eu tô na dívida. Pois bem, falando isso só para contar da minha vida. E para começar, que esse assunto é um vídeo longo, que eu vou tentar fazer bem curto. Então vamos começar. Primeiro vamos falar do mais simples. Alguém já viu esses modelos de óculos? São modelos super acessíveis, são muito baratos. E o tipo de conteúdo que você faz para eles é o mesmo que você faz para o Samsung Gear VR, que é um modelo um pouquinho mais robusto, que usa um celular da Samsung, acho que é o S7 ou S6, e que é uma experiência muito bacana. Você pode renderizar um filme para ele vai gerar 2 imagens, né? Uma para cada olho, e você vai conseguir rodar, olhar em volta de você. Você não consegue andar, você não consegue mexer a sua cabeça, mas o resultado é muito legal. Pois bem, o Blender já tem suporte para isso desde o Blender 2.75. Na ocasião, foi uma coisa que eu implementei, porque eu queria trabalhar com essas coisas, mas eu também queria que o Blender pudesse suportar domos em 3D. Para quem não sabe o que é domo é como se fosse pensa num planetário, por exemplo, uma semisfera, só que você põe ele na vertical. E põe a sua cabeça ali dentro. Com isso, todo o seu campo de visão está imerso dentro da área de projeção. Então isso é muito bacana para apresentação interativa. Se fosse um jogo que você possa explorar um templo grego, um loteamento urbano que esteja fazendo, você poder ter uma sensação de imersão. Claro que, apesar de ser muito mais confortável, muito mais prazeroso, não é tão portátil quanto uma coisinha dessa. Então, eu entendo que é uma coisa do nicho, mas para mim foi uma coisa legal. Meu trabalho de graduação em arquitetura pela UF foi sobre domos imersivos para arquitetura. Na ocasião, foi um pouco fazendo um estudo de caso da implementação dentro do Blender, da Blender Game Engine, para suporte para lente olho de peixe, né? Que são aquelas lentes que você consegue ver tudo como se fosse um peixe mesmo, né? Olhando as coisas, que é o que se usa para domos. Enfim, sem querer desviar demais, eu gosto dessa parte de tecnologia de nicho, essa parte de visão computacional, de 3D, realidade virtual. Então foi muito bacana poder trazer isso para o Blender.
e ver que já tem gente usando. Tem alguns projetos muito legais sendo feitos para o Google Expedition. Alguns deles estão até no site do Blender, você pode ver. Projeto feito pelo Mike Pan e a equipe dele, com mais ou menos umas 8 ou 9 cenas, todas renderizadas dentro do Cycles, todos feitos com Blender. Foi muito, muito bonito. Outro projeto muito legal, usando esse projeto, é o projeto do OMVR, Open Movie VR, que é uma ideia, a ideia é você poder botar um desses dispositivos, não esse, porque esse aqui não tem tanta resolução, mas você vê uma cena que você tem basicamente você tem uma televisão, uma mesinha, tudo em 3D, né, renderizado, e você dentro da TV você pode dar play nos filmes feitos pela Fundação Blender, que são os Open Movies. Caminandes, o Cosmo Laundromat, tem o Tears of Steel, eu acho que tem algum outro, tem o Big Bang Bunny. E é muito bacana porque a questão da imersão do óculos virtual não serve para nada, só para acrescentar elementos à cena. Porque o que você está vendo mesmo é uma televisãozinha não tão pequena, mas uma televisão pequena. Mas eu acho que começa a mostrar um pouco ao que veio essa tecnologia e o tipo de aplicações que ela pode ter. É muito legal, assim, é uma coisa que não dá muito para descrever, é uma coisa mesmo que você tem que experimentar e, se Deus quiser, gostar e ficar encantado com quão promissor isso é. Além do projeto do Expeditions, do pessoal do Open Movie VR, teve um projeto dentro da Fundação Blender que se propôs a também ser renderizado em 3D. Não só 3D, como panorama e 3D. Primeiro, para quem não sabe como usar essa ferramenta do Blender, é muito simples. Você pega a sua cena, que já esteja preparada para o Cycles, você ativa a opção de Views dentro da aba de Render Layers, você seleciona a câmera, vai no ajuste de lente para fazer uma lente panorâmica, e clica na opção de Spherical Stereo. 3 etapas. A quarta etapa é você ajustar a distância de convergência para escolher o que você quer que esteja na sua cara, o que você quer que esteja mais distante. Tem como pré-visualizar isso na viewport do Blender, mais ou menos a distância de convergência das duas câmeras e onde é que isso vai parar. Então, assim, realmente é bem simples. São 4 etapas. O tempo de render é um pouco maior, naturalmente, porque você está renderizando 2 cenas e você normalmente vai gerar uma imagem de 4K, são 4.000 pixels, ou alguns outros tantos. Então, assim, tem um certo impacto, mas é muito, muito simples. O Caminandes VR foi um projeto que se propôs a pegar um filme pronto, que foi o terceiro episódio do projeto Caminandes, e fazer uma renderização voltada para o Google. O Google estava começando esse projeto do Cardboard, começando a querer incentivar a produção de conteúdo, e como os projetos da Fundação Blender são todos abertos, são ideais para quem está desenvolvendo um novo dispositivo de visualização, para quem está desenvolvendo um novo algoritmo para comprimir os vídeos no formato menor. Então é um casamento bem legal. O projeto ficou pronto, você consegue ver ele no YouTube. O YouTube tem um visualizador de vídeos 3D, panorama estéreo 3D. Só que, sinceramente, eu acho que o resultado ficou um pouco aquém da qualidade do vídeo em si. Porque os vídeos todos do Caminhante são maravilhosos, todos eles. E eu acho que a experiência em realidade virtual deixou um pouco a desejar. E é um pouco isso que eu queria estar falando aqui. Que renderização em 3D, em estéreo ou em realidade virtual, vai muito além de você renderizar 2 imagens. Está ligado a você ter todo um processo de trabalho que lhe permita pré-visualizar as coisas em realidade virtual, você poder animar e ver como que as coisas vão ficar em relação a esse ponto da câmera, poder ver como é que essa textura vai ficar a essa distância do observador, você poder ver qual é o impacto da ação, se a ação começar num canto e para o outro canto, e se você ter que virar seu rosto mais ou menos. Enfim, resumidamente, eu acho que ficou um demo ficou interessante, mas a ação, o centro de interesse da cena está sempre muito distante de onde você está vendo. Enfim, acho que teve alguns problemas. E como se resolve esses problemas? Essa é a questão, certo? 3D, realidade virtual, vai muito além de você gerar uma imagem ou gerar uma cena voltada para esse meio. Você tem que ter uma série de ferramentas já feitas, já que lhe permita ver em 3D enquanto você estiver trabalhando, editar o filme em 3D, ter um monitor 3D, não precisar usar aqueles óculos meia boca de vermelho e azul. E no caso de realidade virtual, isso no mínimo, quer dizer você poder pré-visualizar sua cena com algum dispositivo de realidade virtual, por exemplo, nosso querido óculos, sem você precisar renderizar cada vez que você fizer fazer uma mudança. Então eu vou falar agora um pouquinho da história do plugin. Um plugin que existe para o Blender, um add-on, voltado para o Vive, voltado para o óculos. Foi desenvolvido inicialmente como um projeto pessoal meu, e eu continuei a desenvolver ele como parte de uma pesquisa no IMPA, dentro do Visgraph, lá no Rio de Janeiro. Bom, vamos lá.
Em mais ou menos alguns anos atrás, 2015 também, foi um ano cheio, acho que foi um ano muito importante para a realidade virtual, porque foi quando o Oculus estava lançando o seu segundo modelo de capacete. As pessoas sabiam que a Vive, que está ligada ao Steam, que é um grande distribuidor de jogos para o computador, sabia que eles estavam lançando um óculos voltado para a realidade virtual, que inclusive é, na minha opinião, o melhor que existe hoje em dia, que é o HTC Vive. Você pode andar e tem câmeras e funciona muito bem. A experiência em si é muito bacana, muito boa. A Sony estava lançando o capacete deles pro PlayStation. E, pois bem, eu tenho um amigo meu, Martin Zupitis, da Látvia. A gente se conheceu pela internet, fez uns trabalhos juntos pessoalmente. Ele estava começando a experimentar com um óculos de realidade virtual, no caso o DK2, o da Oculus mesmo, e a Blender Game Engine. No caso, ele estava fazendo um teste bem simples, e tinha uma versão em Python para você poder rodar um jogo dentro do Blender e você vê ele com os óculos. Tudo muito bem simples. Eu olhei para aquilo e falei, gente, dá para fazer isso para viewport do Blender. Você não precisa ser um jogo para Blender Game Engine, mas para alguém que esteja fazendo uma renderização pro Google Cardboard, que seja pro YouTube, e que queira trabalhar, pré-visualizar a cena antes de renderizar, seria uma mão na roda. Na ocasião ainda não tinha um óculos comigo, então fiz meio às cegas, mandei para ele os primeiros testes, e ele achou muito bacana o resultado, e foi isso, foi uma brincadeira, foi só explorar uma possibilidade. Um pouco depois, a Oculus estava começando a buscar opções para expandir a ferramenta dos artistas deles. O Oculus tem uma subempresa que é a Oculus Studio, que faz alguns filmes. No caso tem o Meet Henry, tem o primeiro eu nunca nem vi, acho que é a Angélica é o próximo. São filmes-jogos, são experiências imersivas em que você não controla a narrativa, mas que você interage com ela de alguma forma. No caso, o projeto deles ficou mais famoso até então, o Meet Henry, é um aniversário no Porco Espinho, e ele não tem muitos amigos porque ele tem os espinhos e os balões explodem se chegar muito perto das pessoas. E você participa do filme com um óculos bem perto dele, você pode olhar em volta, e ele olha para você às vezes, ele espera você estar olhando para a porta abrir. Como uma nova mídia, tem algumas coisas para as quais ainda não tem ferramentas. Por exemplo, o processo de trabalho deles envolvia animar alguma coisa, ver como é que ficaria, mandar gerar uma nova versão do aplicativo, como se fosse um jogo, demora 10, 15 minutos, não sei quanto tempo, eles usando Unreal lá, e pré-visualizar e botar o óculos, não ficou tão legal. Voltar para a ferramenta de 3D, recompilar o programa, ver, não ficou tão legal. Então não é muito prático. Então eles estavam atrás de alguma solução para storyboarding, para você poder fazer um estudo inicial da sua cena, pré-visualizar, ficou legal, vamos fazer a versão final. No caso, eles, que é o que digo, na verdade é um dos diretores do Oculus Studio, o Ramiro Dahl, que foi quem dirigiu o Meet Henry. Ele estava acompanhando o trabalho do Daniel Papland, que no caso Daniel Papland é um super artista de Blender. Ele tem uma escola de ensino de animação 3D muito legal na Espanha. Ele está fazendo uma série de estudos com o Chris Spencer do Blender. O Chris Spencer é essa ferramenta do Blender para storyboarding e tudo mais. E o Ramiro ficou muito interessado e falou, Daniel, não tem como eu usar o Blender com essas ferramentas de storyboarding em 3D, mais de forma imersiva, para eu poder usar com óculos? E o Daniel falou, olha, eu acho que tem, porque eu vi o Dalai fazendo uma coisa ou outra, conheço o Daniel enfim, da internet, de algumas Blender Conference. Ele falou, vou botar vocês em contato. Então eu recebi um e-mail do Ramiro, falou, olha, esse seu plugin que você fez, que não é nada, não é nada, eu queria estar podendo usar para fazer um teste. Não é nada oficial, não é nada que que a empresa da Oculus está corroborando, mas é uma possibilidade de tentar levar o Blender ali para dentro da indústria, dentro do coração dela. E foi muito interessante porque eu pude, primeiro, eu ganhei óculos, o Ramiro mandou um óculos dos Estados Unidos, que me permitiu desenvolver com muito mais praticidade, né, para fazer uma coisa e testar, e pude continuar a desenvolver o meu protótipo, até então, dentro do IMPA. Na ocasião eu já estava numa pesquisa dentro do IMPA, e eu trabalhei junto com o Djalma Lúcio. A gente começou a fazer o que a gente chama do HMD SDK Bridge, que é uma biblioteca genérica para você poder usar com diferentes SDKs, como se fossem as ferramentas de desenvolvimento para o óculos, ou as ferramentas de desenvolvimento do Vive, ou as ferramentas de desenvolvimento de alguma outra plataforma. Você poder, a partir de uma única interface, você poder fazer com que qualquer outro programa suporte isso e suporte qualquer uma delas. Resumindo, na verdade, é você poder pegar o Blender e rodar
ou ele conseguir ver com óculos, com Vive, você poder pegar. A gente pegou um programa que é uma versão open source do Minecraft. E a gente fez uma adaptação dele para também suportar o HMD SDK Bridge, para também poder rodar em diferentes dispositivos. E muito legal, porque lá no IPA eles têm o óculos DK1, tem o DK2. Ainda não tinha chegado o Vive na época, e foi muito legal, porque a gente fez essa biblioteca, eu consegui terminar o plugin, ficou mais robusto, muito mais rápido, suporte a Direct Mode, uma série de coisas que fazem toda a diferença. E chegou ao ponto do Oculus Studio, no blog deles, fazerem uma menção ao plugin, que eu achei muito bacana. Porque, não sei, a gente trabalha com Blender e você acaba não tem tanto acesso a qual é a opinião, qual é a perspectiva da indústria em relação ao programa, em relação às coisas que a gente desenvolve e tal. E é legal ver esse tipo de validação. Um pouco depois de eu começar a publicar e a falar sobre as versões mais usáveis desse plugin, teve um arquiteto, o nome dele, o nick dele é Cedeon, Cedon, que ele precisava usar o Vive dentro do Blender. Ele parou uma semana, pegou o código que eu tinha feito, fez uma versão diferente para suportar o Vive e funcionou muito rápido. Uma semana. Ele não é um programador no dia a dia, então eu fiquei muito feliz de saber que o projeto, como a gente tinha feito, seria tão facilmente expandível. Por fim, o plugin está aí para ser usado por quem quiser. Ele, apesar de ter começado como uma brincadeira, hoje em dia até que funciona bem. Tem um problema enorme de performance por ter que ser implementado como plugin, mas eu acho que funciona muito bem como um estudo, um protótipo de como seria uma implementação nativa dentro do Blender. O que então nos leva a falar do nosso segundo assunto, nosso segundo pilar. Na ocasião do Caminhando de VR, como eu já tinha esse plugin que já estava podendo ser usado de maneira, pelo menos no começo, eles me convidaram, o Tom me convidou para passar 2 meses aqui para acabar de desenvolver ele e ajudar a dar suporte para o projeto. Infelizmente, eu tive que fazer um outro trabalho ligado ao Blender e à arquitetura de interior, muito legal também, e não pode se estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Em vez disso, tiveram 2 desenvolvedores que começaram a fazer um trabalho bem legal de suporte do Blender nativamente, em vez de depender do plugin, a tecnologia conhecida como OpenHMD. HMD é em inglês para esses óculos de realidade virtual. O OpenHMD ele funciona de forma a usar a engenharia reversa para tentar suportar todo e qualquer dispositivo que existe no mercado e suportar em toda e qualquer plataforma. Linux, Mac, Windows. Então, mesmo se o óculos hoje em dia só funciona no Windows, a partir do OpenHMD você conseguiria rodar ele em outras plataformas. Isso é muito legal. O projeto tem sido desenvolvido já há uns 2 anos, mais ou menos. Infelizmente, o projeto tem alguns problemas grandes. O principal é a performance em muitos casos, porque apesar eu falei no caso do plugin ter esses problemas, ele pelo menos ele usa a implementação nativa dos desenvolvedores do Oculus e do Vive. Então, se em uma empresa, no caso o Facebook, que é quem comprou a Oculus, gasta milhões para que você consiga gerar cabeça e não perceber que... Enfim, todo investimento em performance que vai para essas plataformas, qualquer pessoa, qualquer implementação que dependa da solução delas, tem como se beneficiar disso. No caso, como o OpenHMD se propõe a fazer tudo do zero, a partir de engenharia reversa, eles acabam tendo que reinventar a roda. Então, com isso, eles não têm suporte a algumas coisas que garantem uma performance muito melhor, como o Direct Mode, isso é bem famoso, e não tem suporte a eles chamam Positional Tracking, que é você ter tanto o Vive quanto o Oculus, eles têm uma câmera para você poder mexer a sua cabeça, você poder andar e você conseguir ver a sua cena a partir de um ponto de vista diferente. Infelizmente, isso ainda não está dentro do OpenHMD. Para o Oculus está mais ou menos, só que não está muito bem implementado. Para o Vive ainda não está, ainda não tem nenhuma versão que suporte isso. Então essa versão promete, é uma implementação legal porque está dentro do Blender. Talvez ela vá ser distribuída em paralelo ao próximo Blender, o Blender 2.79, com uma opção de download para quem quiser experimentar e dar um feedback e ver como é que está funcionando para o seu dispositivo. Vale a pena dar uma conferida de todo modo. É muito bem intencionado e, de certa maneira, promissora. Por fim, vale falar rapidamente sobre o que eu acho que é o futuro disso. Você vê, quando eu estava fazendo plugin, no caso, eu falei, estava trabalhando no IMPO, no Visgraph, o professor à frente da pesquisa, o professor Luiz Velho, referência nacional e internacional nessa parte de computação gráfica, ele tinha muito essa ideia de convergência de mídias. É um pouco uma ideia que ele tem trabalhado muito, que é você migrar da parte da mídia de jogos para a mídia de filmes de maneira imperceptível. Talvez no futuro vai existir uma coisa só.
Você vai no cinema e vai ser uma experiência interativa. Você vai jogar um jogo, na verdade é um filme. Não sabe como que vai ser o futuro. Mas uma coisa que vai ser importante para isso tudo é você não ter que suportar cada vez mais dispositivos, cada vez mais tecnologias, e você não poder transitar entre elas simplesmente porque o seu programa só foi feito, só pode rodar com esse capacete da Oculus, o Vive. Infelizmente, como a Oculus tem a própria loja deles para comprar aplicativos, a Vive está ligada ao 5, você também pode comprar aplicativos lá. Eles têm uma tendência a fechar o seu ecossistema. Felizmente, existem algumas iniciativas que tendem a criar um suporte mais universal para todos esses dispositivos. Um em particular, que eu gosto bastante, é o OSVR, Open Source VR, Virtual Reality, que se propõe a ser uma plataforma unificada em que qualquer programa, vou fazer o Blender, ou o seu jogo que você esteja desenvolvendo, simplesmente tem que dar suporte ao SVR, e com isso qualquer pessoa que tem o óculos, ou que tem o Vive, ou que tem um dispositivo que ainda nem exista, vai poder estar beneficiando-se dela. Muito bacana. Não é tão simples de usar. Comecei a experimentar e tentar incorporar ela dentro do meu plugin. Ainda não consegui, mas eu acho que ela é promissora. Além disso, essa semana aqui em Amsterdã, estava tendo uma reunião do grupo Cronos. Cronos é um consórcio ligado a assuntos de internet e eu acho que é assuntos gráficos em geral. Eles que definem, por exemplo, vamos dizer, o padrão do WebVR, assim, como que vai ser para que todos os navegadores de internet possam suportar esses dispositivos ou possam suportar uma página que tem um 3D. Você tem que, de alguma maneira, ter um campo neutro para que principais empresas possam sentar juntos e decidir essas coisas sem ficar com mesquinharia de tecnologia privada. Então, o Cronos tem um trabalho muito bacana há alguns anos e agora eles têm um grupo que começou em janeiro desse ano que é o OpenEXA. A ideia do OpenEXA é ser justamente o que hoje em dia o SVR tenta se fazer, que é ser uma plataforma única em que talvez os próprios sistemas operacionais, o Linux, o Windows, o Mac, possam suportar nativamente e que com isso você consiga facilmente conectar qualquer novo dispositivo, o Oculus, o Vive, ou qualquer outra coisa, e você também consiga qualquer programa, que seja o seu navegador da internet, que seja o seu navegador, o seu player de vídeo, que seja o Blender, consiga facilmente suportar simplesmente uma única plataforma e com isso poder se beneficiar de suportar todas essas. Eu tive lá rapidamente essa semana, as reuniões são fechadas para os membros do consórcio, só que eles têm alguns coffee breaks, uma das pessoas que está facilitando as reuniões é um usuário Blender, Dominique. E a pessoa já conhecia há um tempo, tal, ele pôde me botar lá. Foi muito legal conhecer a pessoa que está por trás de coordenar as discussões, a Kay Mason, que é Senior Software Engineer no Google. Foi bem legal. E o cartão dela é um charme. Achei muito, muito, muito bonitinho. Reencontrei com o Ryan Pavlik, que é um dos engenheiros do SVR. Eu já tinha conhecido ele na França, numa conferência de realidade virtual. Foi bem legal reencontrar com ele. E agora estou com o e-mail direto dele, vai facilitar essa parte de testar o SVR dentro do meu plugin e de repente até eventualmente pode fazer parte do Blender. Ele também não pôde me falar o que está falando nas reuniões, mas uma coisa, a Kay Mason me falou que vai demorar pelo menos mais uns 12 meses a 18 meses para isso ficar pronto, baseado nos projetos anteriores e tal. Então a gente está falando aí da SIGGRAPH 2018, no meio do ano mais ou menos. Até lá, o SVR continua sendo o projeto, na minha opinião, pelo menos com a maior promessa de suporte multiplataforma, mais aliado com o que é o Blender. E o que o Ryan me falou é que o SVR não vai parar de existir por um bom tempo. Então, assim, não é, de certa maneira, não é nenhum conflito o que eles estão fazendo com o que o Cronos está promovendo. E não imagino que eles vão ter que desaparecer para que exista uma plataforma universal. Talvez a plataforma universal até seja derivada deles. Eu não sei, eles não puderam falar. Mas então eu imagino que nos próximos passos para o Blender vai ser aos poucos estar suportando no momento o SVR, no futuro o OpenEXR da Cronos, OpenXR. E a ideia é você primeiro poder funcionar para visualização, uma etapa seguinte funcionar para interação, imagina você poder fazer storyboarding, poder pintar textura, poder esculpir em 3D.
Num terceiro momento, você poder ter toda uma interface do Blender em realidade virtual. Isso é uma conversa que o Tom estava tendo, meio que um brainstorm, assim. Como a gente já está mudando boa parte da interface dele para o Blender 2.8, das possibilidades da interface, né? Não necessariamente o que você vai ver, mas a parte que é invisível de como se faz essa interface, para o projeto Blender 101 ou o Workspaces, que eu falei brevemente no vídeo retrasado. A gente não está muito longe de poder também suportar uma coisa que não existe ainda. Você ter imagina você poder caminhar na sua sala e você ter menus do Blender espalhados pela coisa toda, você poder escolher uma cor aqui, pintar ali. Então são muitas possibilidades. Eu acho que de certa maneira o Blender está no lugar certo e na hora certa. O fato dele ser aberto permite que a indústria, e principalmente a parte de pesquisa, fique de olho nele e use ele para fazer testes e coisas afins. Então, de certa maneira, o Blender não é inimigo de ninguém. Todo mundo gosta dele. E eu acho que a gente só tem a ganhar com isso. É isso, o vídeo ficou longo demais. Desculpa se você cansou da minha voz. Mas diz aí no comentário, eu queria saber mais ou menos o que você sugere que sugestão você tem para outros vídeos, para vídeos futuros. O que você está achando desse projeto, desse vídeo que eu estou fazendo. Se você puder dar o like, divulga o vídeo para pessoas que você acha que pode ter interesse. E se você trabalha com realidade virtual ou se você já experimentou óculos e coisas afins, me diz também qual foi a sua experiência que você achou mais impactante. Vou falar da minha rapidamente. Foi justamente nessa conferência na França que tinha alguém usando o Kinect para representação de nuvem de pontos, com óculos, era o óculos Zoom na época. Então você botava o óculos e você se via como uma nuvem de pontos em baixa resolução, mas era incrível, porque você se via aqui, você tinha que encostar numa cadeira que existia, então com isso você calibrava mais ou menos o seu cérebro à sua distância, e em cima disso ele então botava objetos totalmente virtuais, tipo uma moto que você podia ver de perto. Para mim o mais legal, além de me ver, é que eu não tive absolutamente nenhum jogo, porque podia... Como você tem toda a sua referência, você não gira a cabeça que nem um alucinado, você gira com calma, que nem você giraria no mundo real, então não gera jogo. E outra coisa que eu podia ver as pessoas passando, apesar de eu vê-las como um ponto de nuvem, na verdade eu consegui reconhecer as pessoas que passavam perto. Então, para mim foi muito incrível. Tem até um vídeo no meu canal, posso botar o link em algum lugar. Vou botar no final, vou botar na descrição do vídeo. E é isso. Fala o que você achou. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!